Oi pessoal, tudo bem? Me chamo Patrícia e eu faço parte do grupo composto por Rita, Denilce e Janaína. Então, de acordo com o assunto referente às modificações moleculares dos medicamentos, que são os mecanismos de ação dos fármacos, eu vou falar de uma classe importantíssima de drogas, que são os anti-inflamatórios não esteroidais, ou conhecido também como AINES. Os anti-inflamatórios não esteroidais, ou conhecido como AINES, a gente lembra logo dos famosos corticoides. Mas eu vou entrar em contraste com eles hoje e eu vou falar somente dos anti-inflamatórios não esteroidais. Os anti-inflamatórios não esteroidais, ele é uma classe de medicamento importantíssimo, porém ele é muito utilizado, um dos mais utilizados entre o mundo inteiro. Então é por isso que é de total importância o profissional da área de saúde ele ter o conhecimento dessas drogas, correto? Então, pessoal, os anti-inflamatórios, falar sobre eles, os anti-inflamatórios não esteroidais, é falar sobre a síntese de importantes moléculas presentes no nosso organismo, que são as prostaglandinas. Isso é porque o mecanismo de ação dos anti-inflamatórios não esteroidais está justamente no bloqueio da síntese das prostaglandinas, que como você já pode imaginar pelo nome de medicamento, que no caso são os anti-inflamatórios, se ele bloqueia as sínteses das prostaglandinas, com certeza elas estão envolvidas nessa inflamação. Mas a gente também vai ter as prostaglandinas fisiológicas, que ela vai atuar no organismo normal. E isso é bom, é importante, porque assim a gente conhece um pouco mais sobre os efeitos adversos, dos anti-inflamatórios. E essa síntese de prostaglandina, ela se dá a partir do ácido araquidônico, que ela vai servir de substrato para as enzimas ciclooxigenase, que são duas, que é a COX-1 e COX-2. Por isso é de total importância a pessoa ter esse conhecimento, saber diferenciar COX-1 do COX-2, tanto na questão fisiológica, como também na questão patológica. Então, o COX-1, ela vai ser uma enzima fisiológica ou constitutiva. Isso quer dizer que ela vai estar agindo mesmo quando o nosso corpo não está sob estado de inflamação, mesmo em condição fisiológica, ela vai estar agindo. E ela vai ser encontrada na mucosa do duodenal e também vai ser encontrada nas plaquetas. Já o COX-2, ela vai ser uma enzima inflamatória, ela vai estar sempre envolvida na questão inflamatória, dos processos inflamatórios. Então, mas também a gente vai ter uma pequena exceção, que é aquela ligada ao COX-2, que ela vai ser encontrada na função fisiológica dos rins, sistema nervoso central e também no endotélio. Os anti-inflamatórios não esteroidais, eles somente inibem a ação das prostaglandinas. Então, ele inibe essa ação das prostaglandinas, ela não vai acabar propriamente com a inflamação dita, mas ela vai reduzir essa inflamação, isso porque ela vai haver o quê? Um bloqueio dessas substâncias, que são muito importantes na produção dos efeitos da inflamação, mas quando existe o estímulo dessa inflamação, a inflamação, ela vai continuar exercendo, então ela vai somente cessar com essa inflamação. Mas se tiver o estímulo, ela vai continuar acontecendo e o AINES ela não vai agir diretamente sobre isso. Então é importante também a gente ressaltar aqui uma observação. Na questão clássica, para ser um anti-inflamatório não esteroidais ou AINES, como é chamado, que eu já falei, a gente tem que ter 3 ações. Os anti-inflamatórios têm que ter 3 ações clássicas. Ela tem que ser uma ação anti-inflamatória, ela tem que ter uma ação antitérmica e antipirética e ela tem que ter uma ação analgésica. Só que existem algumas drogas, alguns medicamentos que são muito utilizados, mesmo eles não sendo drogas não esteroidais, é importante a gente ressaltar e falar um pouquinho mais sobre eles. Que no caso eu estou falando aqui sobre o ácido salicílico, que é o que a gente conhece como AS. Então, pessoal, quando há esse bloqueio do efeito protetor gerado pelo COX-1 nessa mucosa gástrica, aí a gente vai ter uma úlcera, vai ter um sangramento gástrico, um grande efeito adverso, não só da AS, mas sim da grande parte dos anti-inflamatórios não esteroidais, que eles levam milhares de pessoas todos os anos a serem internadas, a terem complicações graves
tudo relacionado ao uso desses AINES. Então, eu vou citar aqui para vocês outros anti-inflamatórios. Esses são os anti-inflamatórios, são os AINES seletivos, aqueles que são ligados tanto ao COX-1 como são ligados ao COX-2, que tem aquela ação clássica que eu falei, que é aquela ação que tem aquelas três funções, né? 3 ações, que é a ação anti-inflamatória, a ação analgésica e a ação antitérmica. Esses são considerados os AINES tradicionais. Um deles, vou falar aqui sobre o diclofenaco. O diclofenaco, né, conhecido também como cataflam, ele é um pouco mais, ele inibe um pouco mais a COX-2, né, e ele tem a capacidade de penetrar numa cápsula articular. Então, ele é muito utilizado tanto na reumatologia como na ortopedia. Além disso, a gente tem também os outros anti-inflamatórios, como o piroxicam, que ele é um anti-inflamatório muito eficaz, também muito utilizado. E a gente vai ter também o meloxicam,